Vamos ao nosso estudo de hoje. Nosso versículo-chave ali. Vocês vão ficar muito em cima aí, não? Aqui. Para ver? Tá bom? Vamos lá? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Vamos lá, parte 5, acerca dos dons do Espírito Santo. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o dom de línguas, tá? E interpretação. Nessa parte aí nós costumamos já várias vezes falar que nós não costumamos nem vamos abordar todos os dons, apenas esses dons que nós falamos, os mais polêmicos, pelo menos no dia de hoje, né? E vamos dar ênfase a esses dons, né? Como já falamos sobre profecia, milagres, cura na quinta-feira passada, hoje nós vamos ver línguas e interpretação. A princípio, ou melhor, em princípio, nós vamos fazer uma abordagem bíblica, tá, irmãos? Não vamos tentar aqui polemizar, nem fazer crítica a alguns procedimentos que a gente tem visto por aí, né? Vamos tentar focar no que é o dom de língua e não nas manifestações que as pessoas por aí afora têm apresentado, acompanhado dessas coisas aí, nos dias de hoje. Então vamos fazer uma abordagem bíblica acerca do que a Bíblia fala acerca do dom de línguas e não acerca do que acontece hoje. Nossa abordagem ela é bíblica. Estamos aqui para fazer uma abordagem bíblica e não uma crítica dos acontecimentos atuais. A crítica ela fica por conta da nossa consciência. Quem conhece a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, compara o que você vê, o que as pessoas fazem com o que está escrito, e aí você passa a régua, soma, subtrai, multiplica, divide, né? Diminui, e você chega a um denominador comum. Então não precisa ninguém falar nada especificamente. É só ser bíblico. Bom, então hoje nós faremos uma abordagem nesse sentido sobre o dom de língua e de interpretação de língua. Visto que está diretamente ligado ao outro, tá? Interpretação de língua porque ele está diretamente ligado ao dom de língua, mas a ênfase mesmo vai ser sobre o dom de língua. Então a gente vai fazer uma abordagem tão somente bíblica. Não é uma abordagem empírica, ou seja, baseada na experiência. É uma abordagem baseada no que a Bíblia fala e não nas experiências pessoais. Quem vive a vida espiritual baseada em experiências pessoais não é motivo de doutrina bíblica. A pessoa viu um anjo e aí cria uma doutrina bíblica. A gente sabe que está cheio de denominações por aí que surgiram porque o camarada disse que viu um anjo. Então, as experiências pessoais, elas não vão entrar aqui em questão. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. A propósito de muitos afirmarem isso, na prática, não se traduz numa realidade. Muita gente afirma isso aí. Já vi muita gente de várias denominações que copiaram essa expressão até batista, de dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. A pessoa fala, mas no proceder do dia a dia, a Bíblia não é a única regra de fé e de conduta. Pode ser a única regra de fé, mas não é de conduta. A pessoa se conduz de acordo com as experiências pessoais, de acordo com o que vê em volta, do que acontece no dia a dia, e a Bíblia deixa de ser a única regra, pelo menos, de conduta, tá bom? Vamos definir, então, o que é falar em línguas, tá? De acordo com a Bíblia, falar em línguas significa falar num outro idioma. Como nós falamos, vamos nos ater ao que diz a Bíblia, tá bom? E não o que o povão fala. A Bíblia, segundo a Bíblia, falar em línguas significa falar num outro idioma. Vamos lá, Atos 2, de 5 a 6. E em Jerusalém estavam habitando judeus,
homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, isso aí aconteceu no evento da festa de Pentecostes. Então, durante a festa de Pentecostes, o Espírito de Deus desceu, né? E eles viram como línguas de fogo divididas sobre a cabeça dos discípulos, e eles começaram a falar. E aquela grande pessoal falando, né? Aquela multidão de gente falando, e tinha na cidade pessoas, judeus, de outras nações, que estavam em outras nações. E aí tem uma rela no versículo, se você pegar lá e ler em Atos 2, começar a ler, você vai ver que tem muitas nações, a Grécia, a Turquia, né, estava lá, estava todo mundo, um monte de gente, várias nações. E eles ficaram espantados, porque eles disseram, poxa, esses homens não são daqui, da Galileia? Como é que a gente está ouvindo ele falar na nossa língua? Cada um falava isso, né? E, pô, eu sou grego, estou ouvindo um camarada falar em grego. O outro, pô, eu sou da Macedônia, estou escutando um camarada falar na minha língua. Então, eles ouviram falar na sua língua. Então, de acordo com a Bíblia, o falar em línguas, porque são várias línguas, não é uma pessoa que fica falando um monte de língua de uma vez só, mas eram várias línguas, vários idiomas, significa isso, falar num outro idioma. E o que seria interpretar línguas? A Bíblia nos deixa claro que a interpretação de línguas é a capacidade de interpretar, ou seja, um dom dado por Deus, o que está sendo dito no outro idioma, interpretar o que está sendo dito no outro idioma. Então, do mesmo jeito que as pessoas eram usados por Deus para falar num outro idioma, Deus levantava alguém que também, sem ter conhecimento, sem ter estudado aquele idioma, provavelmente sem ter estudado, interpretava aquilo que estava sendo dito, porque as pessoas não sabiam o que era que estava sendo dito. Então, o pessoal, a igreja precisava saber o que estava sendo dito e traduzia para a igreja o que estava sendo dito. Tá bom? 1 Coríntios 14, 27 e 28 diz: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso aí são as regras que a gente vê o apóstolo Paulo impor para a igreja primitiva acerca desses fenômenos que estavam acontecendo naquela ocasião. Então tinha que ter intérprete. O camarada ficar falando em grego, ficar falando em, sei lá, naquelas línguas do mundo da época, aí não tem ninguém dentro da igreja que interpretasse. Então, se é para fazer assim, tem intérprete não. Então, recolha-se a sua insignificância e fique na sua aí, porque o que você está fazendo não vai edificar em nada a igreja. Entendeu? Só edifica mesmo você. Depois ele explica isso. Então, a interpretação de línguas era isso aí. Tá bom? Mas qual era o propósito, então, do dom de línguas? Precisa conhecer, saber essas coisas. Qual era o propósito do dom de língua? A gente vai ver alguns aí. De acordo com a Bíblia, em primeiro lugar, o propósito era anunciar as maravilhas de Deus. Tá bom? Atos 2,11 diz: todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, quando aconteceu aquilo em Pentecostes, na festa de Pentecostes, que os apóstolos começaram a falar, né, os discípulos, todos falando, os apóstolos não, os discípulos lá todos falando, as pessoas que estavam ouvindo, que eram de outras nações, estavam ouvindo eles falar das coisas de Deus, das grandezas de Deus. Então eles não estavam falando qualquer coisa, entendeu? Eles não estavam falando sobre futebol, nem falando sobre política, nem falando qualquer coisa da língua deles, não. Eles estavam glorificando a Deus e falando coisas acerca das grandezas de Deus, mas no idioma deles. Então, um dos primeiros propósitos é anunciar as maravilhas de Deus, tá bom? Um segundo propósito seria edificar aquele que fala. A pessoa que falava, a pessoa que tinha recebido esse dom, ela era edificada. 1 Coríntios 14, no versículo 4, né, a parte logo inicial do versículo, diz o quê? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo.
Então, um segundo propósito era a própria edificação da pessoa. Um terceiro propósito, sinalizar para o não crente, ou seja, os judeus incrédulos na época, isso se deu em Israel, através de outras línguas, os quais ainda assim não crerão. Ou seja, testificava para eles, mas mesmo assim eles não iam crer, a sua grande maioria. Alguns, em relação à grande maioria, alguns poucos se converteriam. 1 Coríntios 14, 21, 22 diz isso, ó. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Paulo está explicando aí que as línguas, elas são um sinal para os infiéis. Para quem? Para os infiéis. Esses infiéis que ele está falando aí, não eram os infiéis de fora, não. Eram os de dentro, que não criam ainda no Messias, que não criam em Jesus. E quando eles ouviam esse fenômeno, eles viam o fenômeno das pessoas, dos próprios patrícios dele. Entendeu? Analfabeto de pai e mãe parteira, filho de pescador, filho de lavadeira com não sei quem, com não sei ninguém. O cara nasceu lá, filho de sapateiro com não sei o que, o cara pobrão, não tem escola, não tem estudo, não era erudito, não era nada. E viu o camarada falando em grego. Viu o camarada igual, como se de repente aqui você tivesse um menino desse aí, né? E o camarada começasse a falar inglês aí e tal. Você, o americano, chegasse aqui, rapaz, esse moleque aí tá falando inglês aí, mas melhor do que eu. O inglês desse camarada é um inglês erudito, um inglês que nem os americanos falam no dia a dia, nato na língua. Então isso aí, e ele sendo da mesma fé, sendo judeu, isso era um testemunho de que havia algo acontecendo de especial na vida do povo e que aquilo era a ação do Espírito Santo de Deus e que eles deveriam se arrepender e verdadeiramente crer que aquilo que eles pregavam era verdadeiro. Então, o dom de língua ele tinha esse propósito de fazer com que eles se convertessem. E não foi de maneira diferente. Muitos ainda permaneceram com seu coração duro e não quiseram se converter. Então vejamos o que disseram alguns dos que presenciaram as várias línguas no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Vocês vejam aqui as pessoas que tinham um coração, eles desconfiaram: rapaz, o que é que isso está querendo dizer? Por que isso está acontecendo? O que isso significa? Depois da pregação de Pedro, muitas pessoas se converteram. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 41, a parte finalzinha do versículo. Então Pedro, ele disse, alguns se admiraram, outros disseram: não, está todo mundo bêbado, está embriagado, estão falando. Aí Pedro toma a palavra e diz: não, gente, não é isso que está acontecendo, não. Vocês lembram da profecia do profeta Joel? E eles eram judeus e eles sabiam do que ele estava falando. Então isso é a profecia do profeta Joel que está se cumprindo, quando ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí Pedro começa a pregar. Quando Pedro acaba de pregar, quase 3.000 se converteram, porque eles estavam vendo o que o Espírito de Deus estava fazendo, e aí eles passaram e creram na palavra. Mas muitos assim ainda não se converteram para se cumprir o que o profeta tinha falado, que através de línguas e pessoas iam falar para aquela gente, mesmo assim eles não iam crer. Que fenômeno era esse, então? Se analisarmos os textos sagrados, nós vamos perceber que falar em outras línguas é um fenômeno neotestamentário. Tá? Não há registro de alguém ter falado em línguas durante o período do Antigo Testamento. Ninguém, nenhum profeta, Eliseu, Elias, nenhum rei, Davi profetizou, mas não falou em línguas. João Batista não falava em línguas. E Jesus também não falava em línguas. Então, se você não fala em língua, meu irmão, se alguém disser que você não vai para o céu porque você não fala em línguas, João Batista também não foi. Nem Jesus está lá, porque ele também não fala em línguas, tá bom? Ou não falava. Então,
Falar em língua não é garantido que vai para o céu, como muita gente prega por aí, que é garantido que quem tem o Espírito Santo fala em língua. Se não sei, então João Batista não falava em línguas, Jesus não falava em línguas e por aí vai embora, tá bom? Isso também é uma doutrina, é um ensinamento errado e é um ensinamento, é um doutrinamento fruto da experiência pessoal e não do que está na Bíblia. Entendeu? Como você não vê, você se converte. Como é que eu sei que você tem o Espírito Santo? Eu não sei. Então o camarada olha, de repente você começar a falar em língua, diz, então eu sei. Aí a prova cabal que você tem o Espírito Santo, você está falando em língua. Só que tu pode enganar, né? Porque se você for observar num fenômeno atual, há pessoas que falam em línguas, mas se você observar, existem pessoas que copiam. Eu já vi colegas meus dizer assim, eu sei como o pastor fulano de tal, não vou dizer o nome porque é muito famoso, mas vocês sabem quem é, entendeu? Então, eu sei como o pastor fulano de tal fala em língua, se eu quiser eu imito ele. Ele era pentecostal e era da mesma denominação. Eu disse, ele fala em língua assim. Aí foi repetir igualzinho o cara fala. Ele não estava falando em línguas, ele estava só repetindo o que o irmãozinho falava. Porque toda vez quando ele fala, ele repete a mesma coisa. Não sei que mensagem é essa. Mas eu não sei como é que é também esse fenômeno, não estou criticando ele. Mas eu não sei como é que é isso, porque toda vez que ele pelo menos está falando em língua, são as mesmas coisas, são as mesmas palavras, são repetidas. E não há uma, como é que a gente pode dizer assim, uma erudição, não há uma fluência na língua. Há uma repetição, se você parar friamente, estaticamente, e você for analisar, pegar por exemplo, pegar esse irmão aqui, vou ver se ele realmente fala língua. Toda vez que ele falar em língua, você escuta. Toda vez que ele falar em língua, você escuta. Você grava. Você vai ver que ele vai repetir as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, sempre. Não há uma erudição, não há uma fluência. É como se aquele idioma fosse aquele pedacinho só ali. Entendeu? Parece-nos algo decorado, algo aprendido por aquela pessoa, tá? Não vamos criticar, dizer que não é Deus, que deixa que não é Deus, mas pelo menos para essas pessoas elas passam essa impressão. Infelizmente, essa é a impressão que elas passam. Aí os mais medrosos creem em qualquer coisa, aí é fácil de acreditar. Os que são mais céticos, mais frios, mais tementes a Deus, não, Senhor, manda provar, então a gente vai analisar. E aí a coisa fica diferente. Exigência bíblica para se falar em outra língua. Vamos ver, né? Nas suas orientações à igreja primitiva, no tocante ao falar em outras línguas, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 14, versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala em mistério, ou seja, nem ele mesmo entende o que ele está falando. Ele mesmo não entende o que está falando. Então, ele não fala a homens, ele fala a Deus, segundo o apóstolo Paulo. Paulo diz que se alguém falar em outra língua e não houver quem interprete, não há nenhum sentido nisso. O camarada está falando em outra língua, não tem ninguém que interprete, não tem sentido nenhum ele fazer isso na igreja. Então, 1 Coríntios 14, de 9 a 11, diz assim, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que quando as pessoas falam, elas têm que falar inteligivelmente, para que as pessoas entendam, para que haja comunicação. Se não houver entendimento, não há comunicação. O fenômeno da comunicação, ela se dá quando a gente fala e a pessoa entende. Se eu começar a falar aqui em outro idioma, vocês não vão entender absolutamente nada. Então não vai haver comunicação. Então a comunicação ela é freada nesse sentido, tá? Por isso que ele diz, como se entenderá o que se diz? Porque estarás como falando ao ar. Ninguém vai prestar atenção no que você está falando. Não estou entendendo o que o camarada está falando. Aí ele diz que no mundo há muitas espécies de vozes, muitas línguas pelo mundo afora. Todo mundo tem muitas línguas. Porém, nenhuma delas é sem significação. Todas elas têm significado. Cada nação fala um idioma, mas todo mundo se entende. Entendeu? Fala diferente de mim, mas eles se entendem.
Agora, se ele ignorar, se ele não souber o que é o sentido da voz, ou seja, o que é que a pessoa está falando, se ele não souber o que está sendo falado, ele vai ser bárbaro, ou seja, como a gente fala, a palavra bárbaro, para ele lá tem um sentido de gringo para a gente, entendeu? Ele está dizendo, se eu falar e o cara não estiver entendendo, eu vou ser gringo para ele. E ele vai ser gringo se ele falar do mesmo jeito para mim. Um é gringo para o outro. Eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. O cara é gringo. Entendeu? É isso que ele está falando, trocando em miúdos. Então não tem sentido, não tem finalidade nenhuma para o crescimento espiritual da igreja se acontecer dessa forma. Essas são as orientações do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 27 e 28, ele diz, e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez, veja que existia uma ordem e havia também controle da situação. Não era uma coisa desordenada, descontrolada, uma coisa tomada de supetão e sem rédea, e todo mundo falando ao mesmo tempo. Imagina um cara falando inglês aqui, outro falando russo, outro falando japonês ali, vai ficar complicado, entendeu? Então ele diz, ó, fale no máximo 3. Se tivesse 10, no máximo 3, o resto... Ia falar os mais antigos na ocasião, né? O resto segura, ninguém fala, entendeu? No máximo 3. E por sua vez, não é todo mundo de uma vez só. E que haja quem interprete. Se não houver também quem interprete, também segura, fica na sua. Se não, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, de acordo com a Bíblia, o dom de línguas que a gente vê e que a Bíblia fala é um. E era desse jeito. E tinha esse propósito, tinha essa finalidade, tá bom? Aí a gente vai ouvir falar em novas línguas, lá em Marcos 16, 17, né? Diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, tá bom? O que significa falar uma nova língua? Aí a gente vê aqui, ó, tem 2 palavras que servem para descrever essa expressão. Fala a expressão novas. Novas no plural, né? É a palavra neós e a palavra kainós. Todas as 2 no grego. Neós é algo novo, mas que não existia antes. Daí, esse neós vem o termo neo, no nosso idioma hoje. Entendeu? Então, neopentecostais são os novos pentecostais. Por que neo? Porque isso não existia antes. Passou a existir agora. Isso é novidade. Não tinha antes. Passou a existir. Daí a origem da palavra neos. A palavra kainós é algo novo, mas que já existia. Ou seja, é algo novo para você que não sabia. Um exemplo disso aí é, por exemplo, você tem um carro e aí você vende o seu carro. Seu carro é usado. Você vende o seu carro para mim. Eu não tinha o seu carro, nem nunca tive um carro como o seu. Mas se eu comprar o seu carro, aquele seu carro passa a ser novo para mim. Para você ele era velho, mas para mim ele passa a ser novo. Nesse caso, é um novo que já existia. Não é um novo que não existia. Você está entendendo? É um novo que já existia. Então ele é novo para mim, nesse sentido aí. Então, quando a Bíblia fala nesse texto aí sobre a palavra novas, tá? A palavra lá, que está escrito, falarão novas línguas, é a palavra kainós, que significa novas línguas, mas línguas que já existiam e que eram passíveis de serem traduzidas. Então, vocês falarão novas línguas, mas são línguas que já existiam, não são línguas que vão inventar, que vão se criar. Como algumas pessoas dizem, não, a língua dos anjos, língua não sei o que lá e tal, por aí vai embora. Mas não é. O texto fala de novas línguas, mas coisas que já existiam. Então, nenhuma novidade. Isso aí é interessante. Esse dom ainda é concedido hoje. No fundo, todo mundo quer chegar nesse ponto aí, né? Eu fico ouvindo. Eu quero chegar nesse ponto. Quando chega no ponto, acabou, passei a na cadeira.
Essa é a parte que me interessa mais. Então, esse dom ele ainda é concedido hoje. Ó, John Stott, irmão, não sei se vocês já ouviram falar em John Stott, ele tem vários livros escritos, né? É um teólogo já falecido, já, em inglês. Ele considera o dom de variedades de línguas como um desses dons miraculosos, tá? Então ele falou o seguinte, abre aspas, será que eles ainda são concedidos nos dias de hoje? Aí ele fala, é estranho como as pessoas têm sempre uma resposta pronta com um simples sim ou não. Quem crê diz, claro, sim, é concedido hoje. Quem não crê diz, não, não é concedido hoje, mas é pá, na hora. Sem verificar primeiramente, né, se há alguma doutrina bíblica à luz da qual essa pergunta possa ser analisada e respondida. Aí ele diz, eu me aventuro a dizer que tanto sim quanto não são respostas extremadas. Ele diz isso. Responder, e ele não era pentecostal. Ele diz, tanto dizer que sim, como dizer que não, são respostas extremadas. Tá? As escrituras, elas não afirmam conclusivamente que o dom de falar em línguas tenha cessado. Apesar de nos nossos dias, e pelo menos na nossa denominação, muitos irmãos entendem que o dom de língua cessou. Tá? O dom de língua cessou por causa da finalidade, por causa dos meios, analisando como diz a Bíblia, o que é que a Bíblia fala do dom de língua, olhando o que está acontecendo nos dias de hoje, como acontece nos dias de hoje, comparando o que acontece com os dias de hoje com o que a Bíblia diz que era, entendeu? Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro. Uma hipótese, né? Lázaro ressuscitou, estava morto e reviveu. Suponhamos que hoje alguém dissesse assim, eu vou ressuscitar, aí começasse a ressuscitar gente. Uma hipótese, né? Mas quando você visse as ressuscitações, as pessoas ficavam feitas zumbi. Uma hipótese. Já viu o filme de zumbi? Já viu? Aquele, né? Dead morto, como é que é? Walking Dead, né? Walking Dead, né? Que os mortos saem andando. Imagine que alguém chega assim, em nome de Jesus, viva! Aí o cara se levantava. Você ia comparar assim, pô, mas Jesus não ressuscitava as pessoas desse jeito, pô. Lázaro, quando foi ressuscitado, não saiu andando por aí assim, todo feio, todo podre, se derretendo, com a perna arrastando, todo... Jesus ressuscitava. Você ia chegar à conclusão que o quê? Que aquela ressuscitação ali não era uma ressuscitação igual a da Bíblia. Quer dizer, Pedro, quando ressuscitou, não ficou assim. Jesus, quando ressuscitou, não ficou assim. E esses caras dizem que ressuscita hoje, ele ressuscita, e os caras ficam dentro de casa andando feito morto-vivo. Você ia ver que tinha algo de errado. Então, o que acontece hoje em dia é mais ou menos isso aí. Você vê os fenômenos que acontecem hoje e você vê o que a Bíblia dizia como as coisas eram, e você vê, pô, tem alguma coisa de diferente nisso aqui. O que está acontecendo agora não é o que diz a Bíblia que acontecia. Entendeu? Então, mas a Bíblia não fala que cessou. A Bíblia não diz acabou. Ao mesmo tempo, se o dom de falar em línguas está ativo na igreja hoje, ele deve ser executado de acordo com as Escrituras. Se hoje tem um dom de língua de acordo bíblico, de acordo com o que a Bíblia diz, ele deve ser executado de acordo com o que a Bíblia diz. Então deveria ser uma linguagem real e inteligível, como a gente vê em 1 Coríntios 14:10. Deveria ser para o propósito de comunicar a palavra de Deus com uma pessoa de outra língua. E deve estar de acordo com a ordem dada por Deus através do apóstolo Paulo. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Concluindo. Nosso Deus, irmãos, ele é soberano. Ele é criador do universo, sustenta tudo com a palavra do seu poder. Nós não podemos limitar Deus. O mal é que muitos de nós quer dizer o que é que Deus faz e o que é que Deus não faz. Deus não faz isso, Deus não faz mais aquilo. Se nós formos observar, houveram períodos na Bíblia que Deus fez milagres e depois parou de fazer. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, Deus fez muitos milagres, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, coluna de fogo, coluna de fumaça, maravilhas do céu, tal. O povo entrou em Israel
Aí vieram os juízes. Não continuou as coisas com aquela frequência que acontecia antes, né? Depois veio Sansão, né? Cheio de... Depois veio Gideão, aí teve aquele fenômeno daquela batalha de Gideão, mas as coisas não viviam acontecendo como aconteciam com Moisés, como aconteceu com Josué. Depois vieram os reis, né? Vieram os profetas, Elias, Eliseu, e esse espaço de tempo entre uns e outros, Deus não estava fazendo ali toda hora, todo instante, toda hora, todo instante. Depois teve um período, né? 400 anos. Deus calou-se, recolheu-se, e 400 anos se passaram. Deus não se pronunciava, Deus não falava através do sumo sacerdote, Deus não levantava profeta, Deus não falava através de profeta. Então, se tivesse alguém lá, que com os pensamentos contemporâneos, ia dizer o quê? Deus não fala mais através de seus profetas. Deus não usa mais os seus profetas. Deus não faz mais assim. Deus não faz mais assado. 400 anos, afinal de contas. O camarada nasceu, está com 100 anos. A vida dele toda, ele nunca mais viu acontecer. Teólogo, ele ia concluir que Deus não faz mais assim. Até Deus levantar João Batista. E aí vem João Batista, depois vem Jesus, e aí as coisas se reacendem. Ou seja, você não pode dizer porque você está aqui nesse mundo há 40 anos, 50 anos, 80 anos, né? E há 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 anos, 1500 anos que as coisas não acontecem mais, que Deus não faz mais isso, porque há 1500 anos que as coisas não são mais assim. O que são 1500 anos para Deus? A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, mas para nós isso influencia. E aí influencia nas nossas conclusões humanas. E costumamos saltar e dizer assim, Deus não faz mais isso. Por isso John Stott, ele dizia assim, olha, é muito radical você dizer que sim, como dizer que não. Entendeu? Então, quem somos nós para dizer o que pode ou não fazer, ou se pode ou não fazer, ou até que não faz mais, simplesmente porque concluímos, dentro do espaço de tempo no qual vivemos, que não vimos mais o Senhor agir assim ou assim, e por isso ele não faz mais isso ou aquilo. Só porque no período de espaço de tempo que a gente vive, período dos apóstolos, a igreja primitiva, foram lá os 100 primeiros anos, talvez os 150 primeiros anos, e vieram os pais da igreja, Deus ainda operava, fazia alguns milagres, maravilhas, depois dos pais da igreja as coisas foram esfriando, aí se seguiu aí uns 1500 anos, que para a gente isso é uma eternidade. E aí não se ouve mais falar dessas coisas, então Deus, meu amigo, parou, cessou. Deus não faz mais isso. Aí é muito complicado. Entretanto, irmãos, aquilo que o Senhor faz, ele não contradiz a sua palavra, que está escrito na Bíblia. Aquilo que Deus faz, ele não contradiz, tá? Por isso nós necessitamos trazer tudo à luz da Bíblia, que é infalível. Então todas essas coisas a gente tem que trazer à luz da Bíblia e verificar se aquilo que está acontecendo tem respaldo bíblico. E não simplesmente pela experiência, porque a gente viveu, porque os cabelos do braço se arrepiaram, a gente vai testificar e dizer piamente que aquilo realmente que é Deus ou não. Porque inclusive há relatos até de que o inimigo mesmo já usou pessoas para se passar pelo Espírito Santo. E enganou a muitos. Né? Porque as pessoas vão pela experiência. O camarada diz que é o Espírito Santo. E dentro da igreja. E aí começa a falar, contar a vida do irmão, contar o passado do irmão. Dizer que vai acontecer isso, que vai fazer aquilo. E aí tem gente que faz até casamento. Já vi gente falar profecia. Você está casado com ela, mas não era isso que eu queria para a sua vida. A mulher para a sua vida era outra. Aí o camarada vai se separa da mulher. Então, meu irmão, se tu tiver um pouquinho de Bíblia, tu vê que Deus não faz isso. Isso não é o modus operandi do nosso Deus. Entendeu? Agora, o camarada não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não sabe nada da Bíblia, e vive das experiências práticas, né? Aí ele larga logo a mulher e vai atrás da outra, para obedecer a Deus. E aconteceu isso aqui pertinho, aqui, ali no condomínio que você mora ali, aconteceu, em frente à casa que eu morei. A mulher mora, meu marido me largou, porque uma profecia disse para ele que não era mais eu, era outra, ele me largou, então.
É, tem essas loucuras. Pois é, sabia nem ler, né, a Bíblia, né? Até analfabeto caboclo era. Então, irmão, Deus certamente ele pode dar à pessoa o dom de falar em línguas para capacitá-la a se comunicar com uma pessoa que fala em outra língua. Deus pode fazer isso hoje, se ele quiser. Aí eu vou dizer, não, Deus não faz mais isso. Baseado em quê? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Eu não posso dizer isso. Entendeu? O Espírito Santo ele é soberano na distribuição de dons espirituais. Está em 1 Coríntios 12, 11. Imagina, agora vocês imaginem, né? Imagine só quanto mais produtivos poderiam ser os missionários se não precisassem frequentar uma escola de idiomas. Seriam instantaneamente capazes de falar a outros povos em seus próprios idiomas. Entretanto, parece que Deus não está agindo assim. Parece que Deus não está agindo assim. A gente manda um missionário lá para a China, o camarada vai, chega antes, queima lá o mandarim. E Deus pode até ajudar ele a aprender o mandarim mais fácil, né? Mas ele não chega lá e o Espírito Santo desce sobre ele, ele começa a pregar em mandarim. Mas se Deus fizer isso, se Deus quiser fazer isso, ele pode. Agora é uma coisa que Deus faz, isso a gente pode dizer, não, Deus não é, então eu vou estudar mandarim, meu irmão, não vou chegar lá achando que Deus vai fazer isso comigo. Mas se aparecer alguém contando o testemunho, meu irmão, eu estava lá, de repente eu comecei a falar e o camarada disse que estava entendendo o que eu estava dizendo, e eu estava falando em português. Eu estava falando em português, mas o chinês entendeu o que eu falei. Disse que eu falei na língua dele. E aí? Tem uns testemunhos desses por aí. Vou dizer o quê? Agora, é aquilo, né? As línguas, elas não estão ocorrendo hoje em dia da maneira como ocorria no Novo Testamento, apesar de que seria imensamente útil. A gente vê que isso, como acontecia no Novo Testamento, não acontece hoje. Camarada falar em grego, falar em inglês, falar em alemão, não acontece como acontecia no Novo Testamento. Entendeu? Hoje em dia não acontece assim. Pelo menos é o que a gente tem visto aí na prática, não é nada disso. A maioria dos crentes que afirmam praticar o dom de falar em língua não o faz de acordo com as Escrituras. Entendeu? Então, os irmãos daí das igrejas que os irmãos falam em língua, eles não falam como está escrito na Bíblia. Eles falam algumas coisas, entendeu? Às vezes, como eu falei aqui, até repetidas. E não é idioma de língua nenhum no país aqui. E ninguém entende, nem serve para evangelizar ninguém, nem para testemunhar ninguém. E fica falando entre eles lá e não tem quem interprete, não tem nada. Ou seja, não é nada disso aí. Não vamos discutir se é um fenômeno real, se não é real, se a pessoa entra em transe, se não entra em transe, se é... Não vamos discutir isso aí, mas que não é o que está na Bíblia, não é. Tá bom? Este fato leva muitos à conclusão de que o dom de língua já cessou. Então, algumas pessoas analisam e dizem assim, poxa, se o que ele está fazendo não é o que está na Bíblia, então não é o dom de línguas. O camarada conclui que não é o dom de línguas. Não pode ser, porque o da Bíblia é assim. Se você está agindo assim, não, irmão, é o dom de língua, Deus batizou, está falando em língua, está usando, meu irmão. Olha, pode ser qualquer coisa, mas não é o que a Bíblia diz que é, porque o que a Bíblia diz é desse jeito. É igual Jesus ressuscitar. Jesus ressuscitou a menina, o filho da viúva, e eles ficaram vivos. Lázaro, entendeu? Pedro ressuscitou Dorcas. Se você vê alguém hoje ressuscitando e o cara saindo andando aí feito um zumbi, então não é igual a Bíblia. O camarada pode dizer categoricamente, não é igual, você pode até feito sei lá o que, mas não está igual a Bíblia. Entendeu? Cuidado, porque pode até surgir isso por aí, viu? Abra os olhos, cuidado, que isso pode até acontecer mesmo. O 666 vem aí com poderes aí para assustar meio mundo. E, no entanto, não é Deus. Não é o Espírito Santo. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque no dia do 666, do canela fina lá, do anticristo, a Bíblia diz que ele vai ter poderes. E ele vai fazer coisas que, como as pessoas que vivem das experiências, elas vão ser levadas a acreditar que aquilo que ele faz é de Deus. Entendeu? E ele vai conseguir convencer justamente aquele povo lá de Israel que, com seu coração duro, não quiseram receber o Messias. E aí vão dizer, não, esse é que é o Messias. E Deus vai entregar eles para o erro. Entendeu? E eles vão cair. Vão ser Agora, se possível, enganará até a muitos. A verdade é que quem conhece a palavra de Deus vai olhar e vai dizer assim, peraí, deixa eu ver. Vai olhar os frutos
vai dizer assim, não, peraí. Você pode até ressuscitar morto, meu irmão. Mas, ó, não está batendo com o que está na Bíblia. Você pode até falar em língua, mas, ó, estou vendo que você está falando língua, mas não está batendo com o que está na Bíblia. Você pode até fazer chover, feito fez Elias, mas não está batendo com o que está na Bíblia. Então, estou fora. Para isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Não é ficar indo através porque o cabelo do braço arrepiou. Entendeu? E aí o camarada... Eu falo cabelo do braço porque tem gente que não tem cabelo na cabeça, né? Aí ficava safo. Então, meus irmãos, às vezes esses fenômenos levam as pessoas hoje a ter essa conclusão. Aí é o radical. Cessou, não é Deus. No entanto, a gente não deve dizer que Deus cessou. Porque Deus pode fazer, tá? Agora, uma coisa é certa. Pelo menos, isso é uma coisa que se acontecer, é raro. Na igreja de hoje em dia. Se acontecer, é raro. Pode acontecer. Se acontecer, é raro. Entendeu? Então, meus irmãos, como eu falei, a gente queria falar do assunto falar em línguas, de acordo com o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas, e não baseado nos fenômenos atuais. E não entrar em polêmica com os fenômenos atuais, dizer não é, isso aí a gente não vamos julgar, que a gente não tem condição de estar julgando. Tem quem tem a ousadia de abrir a boca e dizer que não é de Deus, que não sei o quê, aí é responsabilidade dele. Eu não faço isso, eu só digo o seguinte, ó, a Bíblia diz isso, e é isso que a gente tem que ensinar, o que a Bíblia diz. Agora, se você quer acreditar que na igreja X, igreja Y, o camarada está falando e que é Deus que está falando, aí é por sua conta e risco. Você vai lá e tomara que seja Deus. Também se não for, tá bom? Nosso próximo assunto vai ser a parte 6, né? Ainda vamos falar sobre palavra de sabedoria. Amém? Perguntas?